Oi, sou Paulo Marchetti e trago mais um conteúdo a respeito dos 70 anos do rock brasileiro. Eu, na verdade, para mim, quando eu retomei estes vídeos para fazer exatamente essa série de 70 anos, que eu comecei em 2020, com 65 anos do rock, mas a gente estava na pandemia e não deu, fiz alguns vídeos e parei, retomei este ano com essa data redonda também, 70 anos do rock brasileiro. Eu fiz uma lista do que eu ainda gostaria de gravar, de registrar, e eu cumpri essa lista já. Mas a cabeça fica borbulhando, eu falo, pô, podia falar disso, podia também falar daquilo. Então, por isso que eu fiz o vídeo sobre o rock de Brasília, eu fiz o vídeo sobre o eixo Rio-São Paulo, a importância do eixo Rio-São Paulo, e aí eu estava borbulhando aqui, falei, pô, vou fazer um vídeo sobre como era ter um grupo, principalmente nos anos 80, que foi quando eu vivi, quando eu tive grupos também, trabalhei com música de forma amadora, tudo, com Filho de Miguel, Couro Cabeludo. Quando eu cheguei em São Paulo, tive tive uns três projetos musicais também, e, e vivi, claro, por causa dos meus amigos, né, de Brasília, que fizeram sucesso, Plebe, Capital, Legião, fora outros grupos, como Escola de Escândalo, que também vivia no circuito Rio-São Paulo, tinha bons contatos e tal, tinha histórias. O Escola de Escândalo fez uma demo, inclusive, na EMI. Mas, enfim, e aí eu fiquei pensando, pô, então vou fazer, vou registrar, porque a minha intenção com estes vídeos, eu que não sou monetizado, não sou youtuber, nada disso, só gosto mesmo de registrar para o futuro. E quando eu falo do futuro, é bom lembrar, eu não falo de 50, daqui 50 anos, eu falo daqui 300, 500 anos. Alguém quiser saber, como que era ter, então ele vai achar pelo menos esse vídeo, vai achar outras coisas, como eu falei. A gente tem um vasto conteúdo aí sobre música nas redes sociais, no YouTube, entrevistas, documentários, tudo. Mas eu assisto, eu sou consumidor disso tudo, e eu assisto, eu falo, pô, podia falar um pouco mais disso, podia falar daquilo, ninguém falou tal. Às vezes fala, mas é rápido numa entrevista, né? Então eu fiquei pensando nesses assuntos, digamos, entre aspas, alternativos. Por isso resolvi, inclusive, fazer este, sobre você ter um grupo nos anos 80. Já era difícil nos anos 60. O que eu sei dos anos 60, dos anos 70, é exatamente vendo entrevista, documentário, livros e tal, amigos que contam, e de toda a pesquisa que eu realizei durante décadas para fazer o calendário do rock brasileiro. E nos anos 60 e nos anos 70, por exemplo, esse negócio de gravar a demo era muito difícil. Nos anos 80 ainda era difícil e caro. Nos anos 60, nos anos 70, então nem se fala, até porque não existia tanto, mesmo nas capitais. É bom também deixar isso. Eu vou pontuar esse vídeo durante o vídeo inteiro, o que é capital, o que é interior, porque muda bastante, principalmente nesse período. Então, se no Rio e em São Paulo já era difícil ter estúdios que você pudesse alugar para gravar uma demo, isso digo nos anos 60, nos anos 70, imagina, então como trabalhar isso. Então, nos anos 60, por exemplo, tinha muito, os programas de rádio, de TV, eram muito eram ao vivo, tudo, tinha uma audiência absurda. E eu sei de artistas, por exemplo, que iam na porta das emissoras, tanto de rádio quanto de televisão, para poder falar, esperar na entrada, esperar um apresentador passar, alguém conhecido da música, conhecido, porta de gravadora, que passasse um executivo, para você abordar e falar, pô, tem um grupo, tal, vou ter um show não sei aonde. Então, isso. E nos anos 70, a mesma coisa. Nos anos 70, ainda teve. A mídia era muito presente, nos anos 60, principalmente, que foi uma década comercial, por causa da bitomania, do próprio Jovem Guarda, tudo. E nos anos 70, a gente teve a revista Pop,
teve a Rolling Stone, um ano só, mas teve a Rolling Stone, tinha a coluna do Nelson Motta, a revista do Rock, se não me engano, durou também até 75. Tinha algumas publicações, não era assim uma coisa gigante, mas tinha essa força, mas mesmo assim era difícil. Então, você imagina o que era ter para poder ensaiar, ter bons equipamentos, era tudo difícil, porque a gente não podia importar, não podia comprar um instrumento importado, era tudo muito equipamento, tudo isso era muito. Você tinha que ter amor pela música para poder, inclusive até os anos 80. Esse aqui é o segundo vídeo que eu gravo. O primeiro estava muito. Eu estou no meio. Eu tenho uma anotação, uma cola aqui, mas eu estou meio também no freestyle. Mas o que eu posso dizer, essa coisa com relação ao humor, porque você, assim, você gastava-se uma grana, tinha que ter, era um compromisso mesmo e tal. E a partir dos anos 90, isso eu posso falar com segurança, até porque eu estava na MTV e vivia isso na pele, mesmo não estando na MTV, como eu falei, com os meus trabalhos musicais e os amigos meus, as bandas, as irmãs todas que estavam junto, tudo, eu vivi de perto isso nos anos 90. Isso já começou a mudar, o amor começou a ficar, já não era o protagonista no momento de tocar, do tesão de fazer um ensaio, sabe? E imagina conseguir um show e poder entrar em estúdio e fazer demo e tal. Então, porque a partir dos anos 90 começou a entrar outros elementos. Eu quero aparecer, eu quero ser famoso, eu quero, sabe, coisas mais ególatras, sabe, com que o ego mexia mais. Esse tipo de coisa. Assim como tinha na MTV um monte de gente que queria ser DJ. Aparecia lá sempre uma VHS, alguém que ia lá conversar com a gente, procurar saber de teste, não sei o quê, tudo. Gente atrás de fama, atrás de conhecimento, de, 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 de fama mesmo. Como hoje existe nas redes sociais, as pessoas malucas por cliques, né? Essas coisas todas. Tem até um episódio do Black Mirror, que é isso, né? Você começa a dar nota, você anda com o celular, você fica dando nota para as pessoas e tal, para tudo que acontece no dia a dia. Bem, mas voltando para cá, tá vendo o freestyle? Gastava-se muita grana, muito tempo, tinha que ter essa paixão de você ir à rádio, de você ir às emissoras, ir atrás das pessoas certas, e porque também era muito distante você, pô, vou conseguir uma notinha no jornal, era muito distante esse tipo de coisa. Nos anos 80, vou até abrir a minha cola aqui, abrir não, puxar a minha cola aqui. Por exemplo, gastava-se muita grana para você ter um grupo. Primeiro que não era fácil ter um local de ensaio, tinha que ser uma garagem, tinha que ser um lugar alternativo, porque também não tinha, até certo ponto, até, sei lá, segunda metade dos anos 80, não era comum ter estúdios de ensaio. Era comum ter estúdios profissionais para gravar disco, para gravar jingle, trilha, estúdios profissionais e não estúdios para ensaio. Então você tinha que se virar para ensaiar. Você ensaiava os primeiros ensaios, por exemplo, do Filho de Mengele, a gente ensaiava numa lojinha, que era uma lojinha, primeiro era uma distribuidora de bebida, então a gente ensaiava quando estava fechada, uma lojinha mesmo, não tinha tratamento acústico, nada, a gente montava o equipamento com as prateleiras, com, com a água sanitária aqui, o detergente ali, essas coisas, entendeu? Aí depois era como eu falei, era uma distribuidora de bebida e depois virou uma lojinha de material de limpeza. E a gente dividia essa sala com outro grupo, se eu não me engano, não lembro o nome do grupo, e a gente tinha que se virar. Depois a gente teve que sair de lá porque acabou, entregou o imóvel para o proprietário, então acabou os ensaios lá, a gente teve que ir atrás de outros, e todo mundo tinha que se virar dessa forma.
além do que eu falei já, da qualidade dos instrumentos. Não era fácil e não era todo mundo que tinha uma guitarra importada, um baixo importado, um teclado importado, uma bateria. Imagina uma bateria, então, mandar trazer de fora uma bateria importada. O Felemos, do Capital Inicial, conta no Diário da Turma, ele fala, porque ele morou na Inglaterra, quando ele voltou para o Brasil, comprou uma bateria, que ele tocava no Aborto, tudo existe até hoje. Acho que até shows do Capital Inicial ele chegou a fazer com elas mais recentes, dos anos 2000. Ele teve que demorar, ele teve que esperar um bom tempo até a bateria chegar no Brasil, pagar, era caro, tudo. Então, assim, não era fácil. A mesma coisa com equipamento, os amplificadores, os bagzinhos de anime, sabe? Era tudo muito assim. E você no mesmo amplificadorzinho que tinha guitarra, a gente espetava um microfone, ou junto com o baixo, ou junto com a guitarra. Não era que cada um tinha. Às vezes tinha um só, com 3 entradas, e vai o baixo, a guitarra e a voz naquele amplificador e a bateria, sabe? Aí, dependendo do lugar, o baterista colocava um pano na caixa para abafar um pouco mais o som, para poder escutar tudo. Era assim, era uma coisa muito de improviso. Como eu falei, tinha muito amor, né, envolvido nisso tudo, nessa, nessas aventuras todas de simplesmente ensaiar. Imagina, simplesmente ensaiar. Então, assim, as pessoas que não tinham grana, que não tinha alternativa para ter um bom instrumento, comprava, era guitarra Rei, bateria Pinguim. né. Fiz muito show com bateria Pinguim, que a gente chegava no local do show, tava lá, já tinha uma estrutura a estrutura básica, base da bateria estava montada, e era uma Pinguim, assim como os amplificadores eram todos nacionais, era às vezes improvisado. Quantos e quantos shows eu não fiz, não só eu estou falando, né, mas muita gente, muitos grupos. Quantos shows não foram feitos sem retorno de palco, só tinha o PA, e com esse equipamento maluco, com às vezes a gente chegava com pratos arrebentados, né? Pratos nacionais, rachados, com, com as peles da bateria meio ruins já, meio desgastadas, e que não dava nem para apertar mais, senão ela ia. Um monte de coisa. Então era assim, era difícil nessa parte. A mesma coisa de manutenção, você tinha que trocar corda, você tinha que comprar as cordas nacionais. Eu lembro da Rochinol. Tinha algumas cordas nacionais que dava para trocar, que dava para. Mas não era a mesma qualidade, não era a mesma coisa. Captador, tarraxa, tudo que envolve o instrumento, que às vezes quebra, que precisa de. Era muito na gambiarra, era muito no papo, os amigos, os outros grupos, essa troca de. Por isso que era, por exemplo, muito comum shows pequenos, shows grandes também, mas shows pequenos acontecerem duas, três bandas, né, dois, três grupos de uma vez só, porque um emprestava um amplificador de guitarra, o outro os tontons, o outro vinha com prato, não, porque eu empresto minha caixa para você. Tinha essa troca. E isso era comum, e era importante. Sem essa troca, era quase que impossível. Isso acontecia também em ensaio. Em Brasília, por exemplo, no Rádio Center, quando os grupos começaram a ensaiar lá, dividia-se a sala, então, assim, havia essa troca também de acessórios e equipamentos, e até instrumentos, mesmo para o ensaio, entre os grupos. Então, era difícil tudo, e era caro, mesmo os equipamentos, toda a aparelhagem, tudo, mesmo os nacionais, era caro, não era fácil você ter. Eu tinha, por exemplo, um microfone Leson, que hoje, se você pegar, é microfone, cara, amador. Talvez o microfone que esteja aqui embutido nesse laptop aqui que eu gravo, deve ser, talvez seja até melhor o microfone do iPhone 13, né? Não sei qual
qual que está aí, 15, deve ser melhor do que o leção que eu tinha para ensaiar. E que eu fazia isso, eu não tinha amplificador, eu espetava o meu microfone em algum amplificador, de quem deixava, a guitarra ou no baixo. E, e era assim que a gente ia. E o fator grana estava em uma série de coisas que você precisava fazer para manter a banda. Por exemplo, o release, você tinha que bater a máquina de escrever. E máquina não era todo mundo que tinha máquina de escrever em casa. Então, geralmente, isso era feito por alguém do grupo, algum integrante do grupo que, no trabalho. Tinha máquina de escrever tudo, aí depois do expediente, na hora do almoço, aqueles horários alternativos, a pessoa primeiro escrevia um texto à mão, né, com o grupo junto, tá, não, beleza, é esse o texto, aí levava lá para o trabalho, batia a, a, a máquina e tirava xerox. Então já tinha esse trabalho de ter que fazer o texto bonitinho e tal, e não ter erro, e todas aquelas coisas de máquina de escrever, o parágrafo, toda aquela coisa à distância, das letras e tudo, tinha todo esse cuidado e já era uma trabalheira. Aí você tinha que tirar foto, você gastava, podia até pegar um amigo, tinha fotografia. Máquina fotográfica todo mundo tinha, era fácil, uma coisa, mesmo as amadoras, eu não digo as profissionais, todo mundo tinha. Então, quanto ao equipamento para tirar foto, isso era tranquilo. Mas você tinha que gastar com a revelação, comprar o filme, seja de 12, de 24, de 36 poses. Você tinha que comprar o filme e depois revelar. Geralmente comprava-se de 36 poses e o filme padrão, assim, que todo mundo usava para tirar fotos caseiras e tal, com uma asa normal, nada profissional, tudo. Então, filmes da Kodak, daquela época. Então, você gastava com filme e gastava com a revelação. Aí, porque você tinha que, pelo menos, revelar uma vez para escolher daquelas 36, pô, essas três estão legais, vamos trabalhar essas três. Aí você xerocava para botar no release, e fazia o release PB, mas xerocava as fotos para ter imagem da banda, tudo, e fazia cópia. Você precisava ter cópia dessas fotos, né, na manga, porque você, depois que gravava uma demo, e aí tem vários casos demo, até os anos 80, você precisa, até meados dos anos 80, você precisa entender, até um pouco, até depois, no segundo, na segunda metade dos anos 80, isso acontecia. Precisa entender que demo era uma coisa cara. Nem todo mundo, nem todo grupo conseguia grana para fazer uma demo. Quando você ia fazer demo, no mesmo dia você já gravava e mixava e saía com a fita na mão, pronto. E para gravar demo, você precisava primeiro ter fita cassete para poder fazer algumas cópias antes de sair do estúdio. Ter uma fita de rolo, que era caro, porque a fita de rolo é que ficava a master, vamos dizer assim, a principal cópia. E desse rolo você fazia as cópias para fita cassete. Nem todo mundo tinha gravador de rolo. Eu, para minha sorte, meu pai, que era agrônomo e tinha como hobby vídeo e áudio, a gente tinha um bom equipamento de som em casa e tinha gravador de rolo, mas todos os grupos que iam gravar demo precisavam ter algumas fitas de pelo menos uma fita para cada integrante do grupo, assim, falar formação clássica com quatro, então são quatro fitas cassete, às vezes seis, e a fita de rolo. Então já gastava com isso. Aí você, claro, gastar com o estúdio, tudo, e, e preparar o instrumento, preparar a bateria, preparar, você ir atrás de prato, aqui, melhor prato, aquelas coisas todas. O melhor instrumento, às vezes você nem gravava com o teu instrumento, porque você tinha coisa nacional, estava meio chongas, com os captadores ruins e tal, você descolava com os amigos uma boa guitarra, um bom baixo, um bom instrumento, uma boa baqueta, até pares de baqueta, até isso tinha que
que se preocupar. Então, para gravar demo, aí, bom, você tinha o release, então o gasto com esse release, o tempo para tirar xerox, tudo, você tinha que ter envelope para poder botar no envelope, que você mandava o release com a fita demo para os lugares via correio. Então, a fita demo, ela não era só para visando gravadoras, vamos mandar para a gravadora. A fita demo, ela servia para você mandar para as rádios e TVs, no caso de quem, principalmente quem morava nas capitais, em São Paulo e Rio de Janeiro, que tinha as emissoras de TV por perto, essa possibilidade, tinha essa possibilidade também de mandar para as TVs. Então você mandava um envelope selado, tudo gastava com correio, com uma cópia cassete, e veja bem, você comprava uma fita cassete 60, mesmo BASF, nacional, 60 para botar uma música. Então era um gasto assim que doía no coração mesmo. E aí você mandava para as rádios, para as TVs, para as revistas e jornais, para as gravadoras, para bares e para as casas noturnas, porque para descolar show. Você ia lá, entregava para o dono, ó, tem uma banda, está aqui a demo, tem um ensaio. E essa demo, antes que eu passe batido, tinha também tinha grupo, principalmente no interior, que não entrava em estúdio para fazer uma demo. Ele preparava um ambiente, vamos gravar numa garagem, gravar nesse quarto, achava um ambiente com uma boa acústica, preparava essa acústica. Pô, quantos amigos não fizeram isso? Com caixa de ovo, jornal amassado, se virava fazer um bom preparo do ambiente, colocava os instrumentos e os amplificadores de um modo que dava para. Porque, assim, na hora de você gravar esse ensaio, essa passagem dessa música, como se fosse demo, só que todo mundo ao vivo, inclusive com vocal, você tinha que pensar no lugar onde você ia. Era mixar junto, né? Equalizar junto com a execução. Então, você tinha que pensar onde colocar os amplificadores de guitarra, de teclado, de baixo, vocal, e, e o gravador que ia gravar, ou gravador, ou um radiogravador, era uma coisa também direto aquela coisa de play rec, direto na fita cassete, você tinha que também descobrir um local bom para colocar esse gravador em cima, embaixo, tá, para não vir muita bateria, para não vir muito baixo, muita guitarra, aquelas coisas. Então você já fazia essa demo amadora e saía. Eu escutava muitas demos desse jeito, e assim você conseguia até gravar 3, 4, 5 músicas, porque aí, como você estava lá, tranquilo, era um ambiente de ensaio e tal, não tinha esse custo todo por uma demo dentro do estúdio, então o grupo conseguia gravar mais de uma música, porque geralmente quando você entrava em estúdio para gravar demo, você gravava uma, com muita sorte, duas, se tivesse muito bem ensaiado, sabendo, já planejado, era uma coisa assim. Quando você ia gravar uma demo, que seja uma ou duas músicas, era como gravar um disco, você tinha que planejar tudo direitinho. Ó, a gente entra, já faz a base das duas rapidinho, é uma passagem só, é take 1, take 2 no máximo, e vamos nessa, tal, sabe? Era uma coisa muito planejada, como realmente o planejamento de um disco profissional. Então era muito trabalhoso, e a fita demo servia para todos esses meios de comunicação, a mídia e gravadoras. Então era muita coisa, porque também você não mandava só para uma casa noturna. Então você tinha que ter, ó, manda para a rádio, manda para uma TV, vai, manda para aquela tal revista, manda para o jornal X, vou mandar para duas gravadoras, três gravadoras, vai, vou mandar para três gravadoras. Aí tem aquela danceteria, tem aquela casa de show, não sei o quê. Então, cara, você precisava ter, assim, de tiro inicial, você ia ter que ter 10 fitas cassetes, para poder preparar todo esse material de apresentação. 10 cópias do release, e o release, dependendo para onde você
enviava o material, você tinha que botar também uma cópia da foto colorida. Ela estava no release e tal, legal, para alguns lugares tudo bem, você, a pessoa vê, só quer saber a imagem, ver o rosto de quem toca, tudo, então não tem problema, mas você vai mandar para um jornal, para uma revista, você tinha que mandar uma cópia colorida, bacana, porque de repente vai usar, a mídia poderia usar até para gravadora ver direito você, no caso de gravadora, tudo. Então, você tinha todo esse pacotão que você tinha que mandar, como eu falei, via correio. Você passa hoje, você imagina hoje o quão fácil é. E nos anos 80, haviam duas revistas. Tinha a Roll e a Bis, que digo do miolo dos anos 80 começou com Som 3, com Mistura Moderna, depois Pipoca Moderna. Aí veio a Roll, em outubro de 83. Em 85, não lembro o mês, mas acho que no miolo, bem no meio de 85, surgiu a Bis, com a força do grupo Abril. Tem um vídeo que eu falo das revistas da época. Então, e todo mundo queria aparecer, tanto na Roll quanto na Bis. A Roll foi a revista que fez as primeiras reportagens do... Pô, podia ter... Bom, mas tá no vídeo lá. É, Titãs, Paralamas, Legião, Capital, Engenheiros, tudo Barão Vermelho, Cazuza, a cobertura do Rock in Rio, a primeira edição, toda essa geração que depois se tornou uma geração vencedora e se tornaram grandes artistas, tudo, foi a Hall que começou a registrar e a fazer reportagens e matérias sobre, sobre esse pessoal, assim como a Fluminense, no Rio, e outras rádios que eu não lembro, me desculpe, em São Paulo. Eu conto isso em algum vídeo, eu vinha para São Paulo passar férias, final de ano, temporada, verão, tal, essas coisas, Natal, Réveillon, e eu trazia fita para eu gravar programas de rádio, programa do Kid Vinil e outros caras que tinham programas que eles, a maioria, à noite, e eles passavam, eles chegavam com discos importados, então eu conseguia gravar alguns sons e voltava para Brasília com uma coletânea de músicas gravadas em rádio, então tinha todo essa preocupação com a mídia, porque era desse modo que você conseguia chamar a atenção, às vezes, até das gravadoras do que indo direto a elas, principalmente quem não era do eixo Rio-São Paulo, que não podia ir ficar na porta lá do prédio da Warner, da EMI, sei lá, pessoal que morava no interior, Brasília e o interior, seja de qual estado for, tinha que mandar pelo correio, para as rádios CBs e rezar, porque nem sempre você tinha uma resposta. As rádios não respondiam para você escrever a carta, ok, recebi aqui o teu material. Então você mandava e falava, pô, vamos ver se acontece alguma coisa, né? Então você mandava esse, tudo isso sem saber se ia ter um retorno, se ia escutar na rádio, se ia aparecer na mídia, se alguém ia ligar o telefone, se ia ligar. As casas noturnas eram mais fáceis porque tinha o telefone, você conseguia falar, olha, mandei material, tal. Mas em outras ocasiões, não. E todo mundo queria aparecer na Roll e na Bis. A Bis tinha a Roll não tinha uma sessão, porque, como eu falei, nessa época todo mundo, quem fazia rock era underground, então não tinha, não tinha uma sessão específica. Na Bis tinha uma sessão chamada Porão, que exatamente por esses nomes que estavam surgindo, tudo, era página dupla, eram geralmente de 3 a 4 nomes, né? Meia página para cada grupo. E era legal, porque todo mundo ficava na expectativa, e era exatamente isso, uma foto colorida, geralmente era o material do release que era publicado ali. O jornalista recebia, escutava, pô, achava legal, vou escrever sobre, então pegava aquela foto, já publicava a foto, lia o release e dava a sua opinião do que ouviu, da fita que ouviu, e fazia um texto pequenininho, mas era muito importante, porque aquele material entrava no release.
tudo que saía, mesmo notinha de show, vai ter show no bar tal, seja interior, capital, não sei o quê, e saía no jornal, pô, isso era uma coisa absurdamente fantástica. Então, já tirava xerox, já colocava no release, porque isso chamava atenção, principalmente, como eu falei, dos grupos que eram do interior, e queriam tocar, sei lá, no Napalm, queriam tocar Noites Cariocas, não sei, Madame Satã, nas casas noturnas que existiam no eixo Rio-São Paulo-Oeste. Eu não sei como que era o esquema no Rio, mas eu acredito que seja igual a São Paulo, no Lira Paulistana, tudo. Então você tinha que ter grana e ter base para tudo isso, para fazer fazer todo esse movimento sem saber se ia, como eu falei, se ia ter um retorno. Era impossível você pensar num disco. Vamos fazer como hoje. Você junta os amigos em casa e grava com um laptop, você grava um disco tranquilamente, põe no Spotify e espalha para o mundo. Naquela época, até, até os anos 90, era impossível você falar, não, vamos gravar um disco. Você precisava, no mínimo, ter a parceria com um, um selo independente, uma gravadora independente, para poder fazer uma prensagem, ter grana para prensar, para fazer a capa, o encarte. Era caro, né? Vinil, né? Porra, imagina. Videoclipe não era preocupação alguma dos grupos até os anos 80, até surgir a MTV no Brasil. Ninguém se preocupava em fazer videoclipe, em ter vídeo, essas coisas. Quando começou a surgir aquelas câmeras beta que eu tinha, que você colocava a fita de vídeo na câmera e gravava, eu falei beta porque ela imita uma beta, né, que você a câmera no ombro, mas era a câmera VHS. Aí sim ficou mais comum você gravar shows, registrar shows mesmo amadores. Nos anos 90, eu saía com a minha VHS numa mochila com duas, três fitas e ia para o Aeroanta, ia para sei lá para onde eu ia à noite, e se tivesse um show bom, eu sacava a câmera e gravava. Eu tinha um registro, sumiu tudo. Infelizmente, com tantas mudanças minhas e distribuição de material, isso sumiu tudo, mas eu gravava, ficava gravando show. Algumas ocasiões, alguns grupos me pagavam para registrar, e acabou o show, eu tirava a fita da câmera, já entregava para o grupo. Então, assim, ficou mais fácil, mas não existia essa coisa, vamos fazer um videoclipe. Pode até acontecer de um grupo ou outro fazer videoclipe, mas isso nos anos 80, mas isso era uma coisa muito pontual e não servia para muita coisa, porque não tinha muito espaço em televisão também para isso. Tinha som pop, tinha a TV Gazeta no caso de São Paulo. No Rio, no Rio tinha um programa de surf, agora esqueci, me deu branco, que também tinha videoclipe, se eu não me engano, era apresentado pelo Ricardo Bocão, posso estar enganado, mas se você souber mais detalhes, por favor, e puder deixar na descrição aqui nos comentários do vídeo, vai ser ótimo, porque deixa registrado. E então, assim, videoclipe não existia, não tinha, não tinha nada. Uma coisa bacana que a gente fazia nos anos 80, acho que até no início dos anos 90 se fazia isso, mas muito nos anos 80 era pichação. A gente comprava uma lata de spray e saía pela cidade pichando o número do grupo. Isso era uma forma de divulgação e uma forma bastante relevante e eficiente de divulgar o nome do grupo. Você passava quantas vezes eu não fiz isso? Passava pelas principais avenidas, né, da cidade, do local onde você mora, do grupo, parava o carro, ia lá, pichava, tum, e bora para outra avenida, para as ruas mais movimentadas. Tinham grupos que faziam a máscara, né, pegava a cartolina e fazia bonitinho, tinha uns que era à mão mesmo e tal, e outros fazia bonitinho, escrito o nome e tal, numa cartolina mesmo, bem do jeito mambembe e tal, e pichava tal, e saía. Então, isso era uma forma
de divulgação bastante usada pelos grupos, como eu falei, principalmente nos anos 80, super comum, e, e isso tanto no interior quanto nas capitais. Quantas vezes eu não saí para pichar, Plebe, Capital, Filho de Benguele, XXX, Escola de Escândalo, e todas essas coisas, todas essas bandas mercenárias, tudo. Quando esses grupos eram, eram underground, né? Então, era bacana. A gente divulgava os próprios grupos, como eu falei, de Brasília e tal, nossos grupos que a gente tocava e tal, e os dos amigos, e outros grupos que a gente gostava, que eram bacanas, que a gente conhecia exatamente dessas, dessas revistas, dessas publicações. E é importante também dizer que nessa época, a turma do rock, quem escutava rock, quem gostava, consumia, ia atrás, mesmo o alternativo, o underground, que ia no showzinho pequeno e tal, era um grupo pequeno de pessoas. Eu digo no Brasil inteiro. Era um grupo muito pequeno de pessoas que conhecia já. Teve casos, sim, por exemplo, Legião Urbana, o Traje a Rigor. Teve alguns grupos dos anos 80 que, quando lançaram os primeiros discos, tinha uma galera que já conhecia o repertório. E porque era uma galera muito pequena, muito unida. Quem escutava a Fluminense, quem consumia esses primeiros discos, pô, saiu o compacto da Gangue 90. Quem que tinha o compacto da Gangue 90, o primeiro, lançado pelo selo Hot do Nelson Motta? Esse tipo de coisa. Quem tem o primeiro disco do João Penca, os maiores sucessos de João Penca e seus Marquinhos Amestrados, que é maravilhoso. Então, não era todo mundo. Você ia conversar com as pessoas que não eram vidrado. Então, assim, era muito segmentado mesmo, era underground você gostar de rock. E isso também nos anos 60, nos anos 70. Os anos 60, por conta, como eu falei, da bitomania e da Jovem Guarda, também foi uma década comercial, tanto quanto os anos 80, que nos anos 80, além do rock se firmar comercialmente, ele também teve grandes mudanças por causa do Rock in Rio, a forma o show business mesmo, de fazer show, quando entrou a história do Ney Matogrosso com a RPM, fechou em teatro, e aí as danceterias saíram de cena, porque os grupos faziam um circuito, faziam um turnê, tocando em danceteria, assim, muito em ginásios, não ginásios municipais, às vezes em ginásios de escola mesmo, eram os locais de shows profissionais. E então, os anos 60, os anos 80 foram as décadas bastante comerciais e mesmo assim não era um grupo muito grande assim que aí sim, quando começou, aí veio o Rock in Rio, esses grupos começaram a aparecer mais no Fantástico, com os clipes do Fantástico, que aí começou a sair um pouco da bolha do rock, começou a tocar em rádios, sei lá, Antena 1, Transamérica, em rádios que não eram especializadas em rock, ou que só tocava naquele programa segmentado, daquele tema, quando Paralamas, próprio RPM, teve alguns grupos, Legião Urbana, com o disco 2, saíram dessa bolha, conseguiram estourar essa bolha e mostrar o rock para outros segmentos, para outras pessoas, para um outro público. Até porque o rock não era o que pagava a conta. Por mais que vendesse horrores nos anos 80, não era o rock que pagava a conta das gravadoras. As gravadoras, o que pagava a conta eram as músicas populares, que até os anos 80 a gente chamava de brega, o samba. Então, assim, eram os artistas mais populares que, que vendiam e pagavam as contas, né? Inclusive, era a grana de vendagem deles, tudo que saía a verba para se aplicar em, em grupos de rock. Ó, assim, lucramos aqui com as músicas, com os artistas populares, lucramos 5 milhões, estou chutando aqui. Então, pega 500 mil, então, vai brincar de rock. E dava para algum produtor, para alguém dentro da gravadora, e o cara que contratava
sei lá, duas pessoas, dois artistas, três, e gravava discos baratinhos, conseguia lançar e tal, esse tipo de coisa. Mas, eu já estou até fugindo aqui, estou no freestyle, mas é isso. Então, não era um grupo muito fechado, até o Rock in Rio era, quase que uma família, quem gostava de rock, ouvia rock, consumia rock, e aos poucos, o Lobão e os Ronaldos com corações psicodélicos, a, a Globo mesmo começou a colocar o rock na trilha sonora das novelas, até chegar, inclusive, a ser música de abertura. Então, aí o rock virou mainstream e tal. Mesmo assim, para quem tocava, isso continuou difícil, tendo que bater o release na máquina de escrever, descolar uma máquina de escrever. Tudo isso que eu contei aqui era, era era normal até o fim dos anos 80, início dos anos 90 também era assim, porque teve uma época também, fugindo do tema, mas é importante, teve uma época também que houve um híbrido do CD com fita cassete. O vinil ficou de lado nesse, nesses primeiros anos dos anos 90, eu estou falando. Eu não lembro até quando, até 94, talvez 93. Existia ali você gravava fita cassete do CD e ainda escutava. Pô, comprei o CD novo do Metallica, do Chili Peppers, do The Cure, e gravei aqui para a gente escutar no carro. Sabe? Existiu esse momento híbrido. Mas é isso. Só vou passar o olho aqui, que é o que eu escrevi aqui: pagar ensaio, pagar demo, pagar release, pagar correio, pagar caixa postal. Também tinha essa coisa de você ter uma caixa postal para você receber material de outras cidades, de fanzines, de quem gostasse do grupo, via um show. E até o CPM 22, que é dos anos 90, tinha quantas bandas dos anos 90 até metade dos anos 90 não tinham caixa não tinham caixa postal exatamente para essa troca. Então você tinha que pagar a caixa postal, pagar por fotos, como eu falei, pagar todo o material, você tinha que comprar envelope, tinha que comprar até o grampeador com clipes, tudo. Você tinha que ter tudo nas mãos. Mas era uma aventura e, assim, como eu falei, era muito amor. E tinha esse diferencial de você chamar a atenção, né, das pessoas quando você falava assim, faço parte de um grupo de rock. Ah, pô, legal, pô, tem uma guitarra. Isso era um diferencial. Assim como também, durante os anos 90, era um diferencial você ser surfista e ser skatista. Não era todo mundo, como eu falei, era um grupinho ali do rock, do surf, do skate e tal. Depois isso mudou, para os três mudou, graças a Deus, ficou uma coisa mais ampla e tal, e chegou até às Olimpíadas, inclusive, no caso do skate. Mas era uma coisa era um diferencial mesmo, você ter grupo e tal, e tinha toda essa trabalheira. Então, o vídeo é esse, que eu gostaria de registrar exatamente essa parte divertida e trabalhosa de se ter um grupo, de se conseguir tocar num palco, mesmo que alternativo, um bar alternativo das capitais, você conseguir fazer um show, pô, era meio passo andado para você poder conversar com alguém de gravadora, para você poder entregar a tua fita em mãos para um jornalista, para um produtor, para um executivo, para alguém de rádio, porque, como eu falei, era uma família, lembrando antes de encerrar, como era uma família, nesses shows, digo, principalmente no Rio, São Paulo, você... E também nas cidades do interior, mas eu digo Rio, São Paulo, para ilustrar melhor, porque ali tinha de tudo, inclusive executivos de gravadora, que não era um caso de outros shows. Podia ter, por exemplo, em Brasília, você tinha um bom show, tinha um show legal que todo mundo queria ver, alternativo, underground, você via o cara da rádio, que tinha um programa alternativo, você via o cara que escrevia no Correio Brasiliense, no Jornal de Brasília, que tinha ali sua coluninha pequenininha, mas sobre rock. Mas no eixo Rio-São Paulo, a coisa era maior, né? Você tinha a possibilidade de chamar a atenção, como eu falei, de gravadoras, de selos independentes e tudo.
Então, você encontrava, o momento que você conseguia fazer show nessas casas noturnas importantes, alternativas e importantes do Rio de Janeiro, mesmo sendo circo voador, era um momento que você ia encontrar com o jornalista, com o executivo de gravadora, de selo, com o radialista, com todo mundo. Então, você ia para um show desse com esse material de divulgação em mãos, para entregar em mãos e trocar uma ideia. Pô, que legal que você gostou do meu show, tô aqui a fita demo, ó, tem 2 músicas, tal release, tal telefone, pô, toca aí. E aí você conseguia ter a sua música executada naquele programa X. E na época de Brasília, por exemplo, tinha, quando estourou, né, geração de Brasília, em 85, 86, acho que até um pouco, 87, 88, a Transamérica tinha uma rádio Transamérica local de Brasília, tinha um programa específico muito bacana no final do dia, se eu não me engano, que só tocavam os artistas locais de Brasília. E eu lembro, por exemplo, que a primeira demo que o Felipe Mengele gravou, o Entediado, a gente desceu com a fita e fomos, porque a Rádio Transamérica ficava ao lado do Brasília Radio Center, onde era o estúdio, e ficava ali no estacionamento. Então a gente desceu e já foi para a rádio, encontramos o Rock, que era se não me engano, o Rock, que era o programador da rádio. Pô, acabamos de gravar a fita, não sei o que e tal. Ele, pô, vamos colocar no programa agora, tal. Ele escutou antes, claro. Pô, e tocou realmente no programa. Então, assim, pouco tempo depois a gente sair de estúdio com a demo gravada, a gente conseguiu uma execução em rádio. E a música foi tão bem nesse programa que ela saiu, foi para uma programação alternativa, tocava em horários alternativos durante a programação. Isso acontecia com outros grupos também. Então, esse networking que acontecia nos shows desses do Rio e São Paulo era muito importante, qualquer show, mas era muito importante, assim, exatamente porque a família estava toda ali, os fãs de rock, e era um momento de você divulgar. Eu não lembro se eu falei isso em algum vídeo, mas, por exemplo, aqui, nessa segunda edição do Diário da Turma, eu transcrevi uma matéria do Jean-Marie França, que ele escreveu em 83, para o jornal, final do Jornal do Brasil, grandioso Jornal do Brasil. Ele fez uma matéria falando da Turma da Colina, porque não lembro agora se foi Capital, Plebe ou Legião, que foi para o Rio para tocar no Circo Voador, e junto, quando tinha essas viagens, tinha uma galera de Brasília, o pessoal, os amigos, que iam juntos. Alguns para trabalhar de road, ajudar e tal, sem grana, sem nada, mas para ajudar tudo, e outros que iam, vamos, de viajar junto. Então, assim, ia 15, 20 pessoas, às vezes. Então, o Jamari viu aquilo e chamou atenção. Ele foi no show assistir tudo e chamou atenção aquele grupo de amigos, todo mundo unido, onde iam todos juntos e tal, e todos muito unidos e tal. Isso chamou a atenção dele e fez uma matéria sobre a turma da Colina de Brasília, a turma de Brasília que foi para o Rio e tal. Então, você conseguia bons resultados se você fizesse um bom show, se você conseguisse. Era o show da vida. Podia ser um único show no Madame Satã, no Lira Paulistana, onde fosse. Era o show da vida, exatamente por conta de tudo isso que podia acontecer a partir do show. Então era interessante, era muita aventura, e bastante interessante e bastante intenso tudo isso nos anos 80. Agora sim, acho que consegui registrar tudo que eu queria registrar em relação a ter um grupo, principalmente nos anos 80. Nos anos 90, depois mudou, eu tenho vídeos aí, as coisas ficaram mais fáceis, inclusive com abertura econômica e instrumentos e equipamentos importados. Obrigado pela companhia. Lembro que você que caiu de forma aleatória tem uma playlist chamada Rock Brasileiro e Suas Histórias. A descrição está aqui embaixo no vídeo, junto com a playlist sobre a MTV, os anos que eu trabalhei lá. Eu fiz uma playlist para comemorar os 30 anos de emissora, e também tem alguns vídeos que eu conto as aventuras da MTV, que era bem legal também. Então é isso. Agradeço a companhia até agora, espero que você tenha gostado do conteúdo.
A gente se vê num próximo vídeo. Muito obrigado, um beijo e um abraço.